Por isso Jesus disse que apertado é o caminho, que às vezes é muito mais fácil seguir as vozes dos falsos profetas que estão ao nosso redor. Grandes multidões o seguiam, era gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia, das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. E quando Jesus viu aquelas multidões, subiu num monte e sentou-se. E os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Esse foi o começo do sermão, e lá ele reuniu essa grande multidão. E eu posso imaginar o povo ouvindo Jesus ensinar. Eu acredito que essas multidões, alguns estavam ali buscando algo de Deus através de Jesus Cristo. Alguns queriam saber se ele era o Messias, outros haviam ouvido falar que ele tinha realizado curas, e então eles estavam ali, quem sabe, dizendo: Senhor, eu vim aqui porque eu estou precisando de um milagre. Outros simplesmente queriam estar perto de Jesus, porque já haviam sido tocados, já haviam sido ministrados e queriam estar na presença de Jesus. Mas outros estavam ali com uma outra intenção. A Bíblia diz que havia lá um grupo de escribas e fariseus, e a intenção deles era impedir Jesus de continuar influenciando o povo. E eles queriam de alguma maneira achar alguma brecha para condenar Jesus. E diante desta realidade, Jesus pede que eles tomem uma decisão. E ele diz: olha, que caminho vocês vão seguir? O caminho largo, o caminho fácil, o caminho que não pede nada, que você continua do mesmo jeito que você está, ou o caminho estreito, que tem compromisso, que tem transformação de vida, que tem algo da minha graça com vocês. E é esse o momento. Jesus começa dizendo assim: ó, não tem outro jeito, você tem que tomar a sua decisão. Agora está na hora de você decidir. Eu acho interessante porque naquele testemunho que a gente ouviu, aí eu conheço bem aquele irmão, é um querido, eu tenho muita alegria de ouvir ele dando aquele testemunho. Várias vezes na vida, várias vezes, porque não foi uma coisa que aconteceu uma vez só, ele teve idas e vindas, tantas situações, e a família dele está aqui, a gente acompanhou, a gente dizia: Senhor, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Porque vários momentos ele precisava tomar decisões, e naqueles momentos de tomar a decisão definitiva, aí de vez em quando voltava para trás e voltava para o caminho largo, para aquilo que parecia ser mais fácil, mais tranquilo, e pela profissão que ele tem, né, de ser caminhoneiro, nem sempre está perto da família, e se envolvia com coisas que não prestavam, e aí caía de novo, e tanta coisa acontecia. Mas chegou um dia em que ele precisou tomar uma decisão, e Jesus está falando exatamente disso. E ele está dizendo que cada um de nós, na nossa vida, um dia precisamos tomar uma grande decisão, do que a gente vai fazer com aquilo que o Espírito de Deus está falando na nossa vida. E diante disso, Jesus, ao ilustrar que existe um caminho largo e um caminho estreito, ele vai esclarecer para a gente nos versículos seguintes, como é que a gente entra pelo caminho largo, e como é que a gente entra pelo caminho estreito. E como isso é um contraste, eu vou pegar o mais fácil. Como é que a gente sai de perto de Jesus e segue o caminho largo? E é interessante que Jesus diz que são duas coisas que nos fazem nos afastarmos de Jesus. E essas duas coisas vão aparecer nos versículos seguintes que a gente vai começar a estudar agora. E a primeira destas coisas é quando a gente se deixa enganar. E a segunda é quando a gente engana-se a si mesmo. E nessa manhã eu quero começar olhando para essa primeira. Como é que a gente se deixa enganar? E Jesus então deixa bem claro: olha, se o Espírito de Deus está falando com você,
você tem que tomar uma decisão. Se você ouviu todo esse sermão que eu preguei, e Jesus estava falando para aquela multidão, você precisa tomar uma decisão. Agora você vai tomar a decisão errada, se você se deixar enganar, ou se você enganar-se a si mesmo. Mas hoje pela manhã eu quero olhar desse primeiro aspecto, como é que a gente se deixa enganar? E aí os versículos seguintes vão dizer o seguinte: cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. A primeira razão por que muitos se deixam enganar pelos falsos profetas e pelas falsas mensagens, é porque alguns desses eram eloquentes, sabiam como argumentar, e às vezes a gente é enredado nos argumentos dos falsos profetas. Tem um livro muito interessante de um filósofo, Schopenhauer, que diz o seguinte: 40 maneiras de vencer um debate. E é muito interessante quando a gente escuta os políticos falando, e já leu esse autor, a gente vai ver que a maioria deles, num debate público, segue as regras desse filósofo. E aí ele diz: olha, é muito fácil você vencer o debate. Quando você estiver perdendo, você puxa para outro assunto ou ataca quem está te prejudicando no argumento. E ele tem lá 40 linhas, sei lá, um livrinho fininho assim, você consegue ler em meia hora, uma hora talvez, mas é muito interessante porque você olha aquilo e diz assim, eu como pregador digo assim, não consigo viver aquilo nem pregar daquele jeito, porque aquele é o estilo do falso profeta, daquele que quer apenas ganhar o debate, mas não está se preocupando com a relevância do assunto que está anunciando. E tem muita gente que está seguindo aqueles ditames dos falsos profetas, simplesmente porque eles são eloquentes, porque às vezes essas pessoas tinham uma aparência de piedade, porque eles pregavam um assunto bonito, como a paz e a felicidade, e de uma maneira muito mais simples, eles diziam que você podia alcançar tudo isso sem qualquer tipo de mudança interior, apenas cuidando de alguns detalhes exteriores, mas o resultado não era exatamente o que estava sendo esperado. Na verdade, Jesus afirmou que esse atalho estava levando para o inferno, e ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Eu não sei se você já seguiu o GPS e entrou numa furada. Você já entrou numa furada seguindo o GPS? Eu estava fazendo uma viagem para o Rio Grande do Sul, e eu tinha que ir para a cidade de Juí, e no meio da viagem, eu tinha saído tarde daqui, parei numa cidade para dormir, e eu não sabia exatamente como sair da cidade para pegar a estrada de volta. Botei no meu GPS, e eu falei, agora eu vou seguir. Pus lá em Juí, apertei o botão, e não vi as configurações que estavam ali colocadas. E aí de repente eu entro numa estradinha muito estranha, falei, mas que caminho comprido esse aqui, e vou parar numa barca, não é? Que precisava atravessar um rio, depois do outro lado do rio tinha uma estrada de terra. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vim parar?
e fui cortando por estado de terra, porque eu dizia, eu não quero voltar, porque eu vou perder 100 quilômetros, aí eu vou fazer isso. No final, nossa, me arrependi tanto, porque eu entrei numa furada com o GPS. Eu quero dizer para você que tem gente que está entrando em furadas na vida, porque não querem ouvir Jesus, e estão ouvindo os ditames desse mundo. Quando a gente começa a falar da palavra de Deus e fala que Jesus quer entrar no coração e que Ele quer fazer transformações na nossa vida, a gente diz assim, não, eu não quero que Jesus mexa em algumas áreas da minha vida, porque eu sou dono do meu nariz. Querido, você sempre vai ser dono do seu nariz, mas o problema é que enquanto você estiver fazendo as coisas do teu jeito, você vai quebrar a cara, porque o teu GPS não funciona. E você precisa da graça de Deus na tua vida. Por isso que o caminho é apertado e estreito, porque a gente vai ter que entregar o controle na mão de Deus. Mas tem gente que gosta de se deixar enganar, e aí vão seguir os vários falsos profetas desse tempo. E é interessante que os falsos profetas desse tempo não são apenas os religiosos. Existem tantos falsos profetas hoje, por exemplo, gente que está dizendo como você pode ser feliz com o poder da tua mente, gente que está dizendo para você como você pode ser feliz se você encurtar caminhos na sua conduta moral, como você pode ser feliz se você agir dessa ou daquela maneira. São vários discursos dos dias de hoje, tremendamente eloquentes, muito bonitos, às vezes até politicamente corretos, mas não preenchem o coração. E aquilo que parece atalho, às vezes se torna o caminho mais complicado. Eu descobri por que eu errei, é que na configuração do meu GPS estava escrito o caminho mais curto, sem qualquer outra coisa, e o caminho mais curto atravessava por vielas de terra, atravessava a barco, mas só que perdi o dobro do tempo. E tem gente tentando chegar pelo caminho mais curto, mas não funciona. Cuidado com os falsos profetas, porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem direitos aos olhos dos homens, mas o fim deles é a própria morte. Mas Jesus também advertiu que nós deveríamos ter cuidado com a aparência, porque muitas pessoas não seguem apenas os falsos profetas pela sua eloquência, mas também seguem por causa da aparência. E Jesus disse que a aparência dos falsos profetas é a aparência de ovelha, mas na verdade eles são lobos. E o que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer que alguns tinham aparência de piedade, de santidade, de fé, de compromisso com Deus, mas na verdade eles são lobos ferozes no meio do rebanho. E nessa altura Jesus tinha um grupo em especial na sua mente. Ele estava falando dos escribas e fariseus que estavam ouvindo o sermão da montanha. E quando Jesus terminava de falar, fazia umas rodinhas em volta, para dizer, vocês viram o que ele falou? Não pode acreditar nisso não, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas eles estavam lá, vestidos com roupas bonitas, dizendo que eles eram santos. Os fariseus colocavam uma caixa bem grande na testa, para todo mundo ver que eles levavam sério a lei, e ali tinha aqueles versículos básicos da lei, que deveriam adorar a Deus. Todo mundo usava franja na sua roupa, mas a do fariseu era mais comprida. Quando ele passava perto de uma mulher bonita, ele fechava os olhos, mesmo que tropeçasse, para dizer, meus olhos serão puros, ainda que eles tivessem tanta expressão de piedade. A Bíblia diz que eles eram como sepulcros caiados, pintados de branco por fora, mas cheio de podridão por dentro. Eles eram lobos, eram predadores entre as ovelhas. E queridos, no mundo de hoje existe muita gente assim, travestida de santidade, mas são verdadeiros lobos.
Eu acho que uma das cenas mais claras disso no Brasil é o fato que ocorreu com esse médium chamado João de Deus. Não é verdade? Com aparência de santidade, aquela roupa branca, aquelas coisas todas, mas centenas de acusações de estupro, de pessoas que foram molestadas. E olha, não é só lá no meio deles, lá do espiritismo, você vai encontrar isso na igreja católica, você vai encontrar isso na igreja evangélica. Tem muita gente travestida de santidade, mas que são verdadeiros lobos no meio do rebanho. E tem muita gente seguindo as suas ideias, as suas teorias, as suas pregações, e ao invés de produzir na vida dessas pessoas transformação e santidade, só afundam mais, porque essas pessoas não têm essência. E aí a gente segue o caminho largo porque se deixou enganar. Se deixou enganar pela eloquência, se deixou enganar pela aparência. E aí Jesus diz, toma cuidado com a aparência. E ao invés de olhar a aparência, enxergue a essência. E é por isso que Jesus nos aconselha a olhar para os frutos que produzem a vida dessa pessoa. E olha só que coisa tremenda, Jesus está dizendo, presta atenção na coerência das coisas espirituais. E Jesus disse assim, vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas. Não adianta, não vai produzir uva. O que é que vai produzir? Espinho. E o pé de ortiga não dá figo. Jesus fez um contraste total. Você sabe o que a ortiga dá? Alergia. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Isso aqui é uma metáfora. Deus não somente não aceita, não aprova, como condena e lança no inferno aqueles que enganam, que tentam dizer que são e não são. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Ou seja, não adianta ter eloquência e aparência se não tiver vida. E tem muita gente que está seguindo o caminho largo, porque está ouvindo, está seguindo, está copiando gente que não tem vida, que não tem marcas do poder de Deus na sua história, onde a gente não pode ver a transformação da graça, onde a santidade não é apenas exposta exteriormente, mas pode ser vista no contexto da família, do dia a dia das pessoas que mais amam essa pessoa. Quando eu sigo caminhos que, ainda que pareçam à primeira vista bons, mas me desviam da palavra e da comunhão com Cristo, então eu estou sendo enganado, e eu estou trilhando um atalho que me leva à morte. Mas os falsos profetas não trabalham apenas no campo da religiosidade, eles estão tentando nos ensinar a viver e ser feliz, e vêm travestidos de tantas formas nos dias de hoje. Eles vêm travestidos de filosofias, eles vêm travestidos de ideologias, sejam elas de esquerda e de direita. Eu acho tão interessante isso, porque eu tenho a minha ideologia é cristã, ponto. Não é nem de esquerda nem de direita.
Por isso eu não sou filiado a nenhum partido político. Mas eu interpreto a vida à luz da minha fé e dos valores da palavra de Deus. E quando eu falo aqui de assuntos que têm a ver com a economia, com a política do nosso país, eu não faço porque eu sou de direita ou de esquerda, ou porque eu adoto a filosofia neoliberal ou a marxista. Eu simplesmente faço porque eu creio na palavra de Deus e interpreto a vida à luz da palavra de Deus. E se você é cristão, essa deveria ser a sua ideologia. Interpretar a vida à luz da palavra de Deus. Mas eu conheço gente desta igreja que saiu da igreja porque é de uma ideologia marxista e diz que eu sou de uma ideologia de direita. E me escreveu um e-mail dizendo: estou saindo da igreja porque não posso concordar com o meu pastor, então vou embora. Falei: que pena que você não concorda comigo, porque eu nunca falei de direita e esquerda, eu só falei da palavra de Deus e dos valores da palavra de Deus. Então o que você não concorda é com os valores da palavra de Deus. E tem muita gente ouvindo os clamores. O problema do nosso país, queridos, não é nem direita nem esquerda, é de vergonha na cara. Porque tanto de direita quanto de esquerda tem ladrão nesse país, tem corrupto nesse país, tem gente que não leva a sério os valores mais simples da vida que a gente aprende em casa. Esse é o problema desse país. E tem na cadeia gente de direita e de esquerda, e vai continuar tendo, porque não é nem a direita nem a esquerda que nos leva para um caminho melhor, são os valores eternos que transformam a nossa vida. Perguntaram uma vez por um grande sociólogo se ele acreditava que um dia a sociologia iria substituir a fé no mundo. Afinal de contas, a sociologia estava crescendo tanto como uma nova maneira de enxergar a vida e os valores. E ele disse: não acredito. E perguntaram para ele por quê. E ele disse assim: porque toda ciência é uma fé sem moral, sem ética. E nós precisamos de algo transcendente para permear toda a sociedade, para trazer moral e ética. É interessante isso. Tem muita gente seguindo e se deixando enganar, mas não só por filosofias ou ideologias, mas pelos promotores das paixões. E aí a gente começa a acreditar em algumas coisas, dizendo: olha, Deus é amor, então tudo que tiver amor é puro, é santo, é maravilhoso. E aí a gente se envereda pelas paixões e confunde tudo, porque quando a gente vai ler o que é amor na Bíblia, não é exatamente o que está no coração e na mente dessas pessoas. Lá em 1 Coríntios 13, o amor que está ali não tem nada a ver com a paixão. Tem tanta gente seguindo as correntes psicológicas e agora então as parapsicológicas. São tantos os falsos profetas. Mas o que a Bíblia está dizendo para a gente é: toma cuidado, porque você está se deixando enganar por lobos disfarçados de ovelhas. E aí Jesus vai deixar bem claro para a gente: só há um caminho. E o caminho, ele diz quem era: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda que Jesus disse que tem um caminho largo e estreito, só tem um que chega lá no destino. E o que chega no destino é Jesus, não tem outro. Jesus é o único pastor que pode nos conduzir à presença do Pai. Dele
Jesus provém a verdadeira paz, a esperança que não decepciona. Porque Ele é a palavra, a verdade que liberta. E Ele disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. De onde vem essa verdade? Da palavra do Senhor Jesus. O que Jesus estava tentando dizer nessa hora do apelo era: não se deixe enganar pelas tantas vozes que soam ao seu redor. Ouça a voz do verdadeiro pastor Jesus. As ovelhas de Jesus conhecem a voz dele. E talvez hoje você precise decidir ser ovelha de Jesus. Chega de ser guiado por lobos. E eu queria concluir essa mensagem, porque logo em seguida nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, dizendo para você o seguinte: Jesus pregou o sermão da montanha todinho. E no final, Ele mandou as pessoas tomarem uma decisão. Vocês vão continuar querendo ser enganados? Ou vocês vão me permitir guiá-los pelo caminho eterno? Todos nós já ouvimos tantas vozes nessa vida. Tantas vozes. Mas a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus no nosso coração e deixar Jesus ser o guia e mestre. Há muitos anos atrás, eu estava recém-chegado aqui nessa igreja. A igreja tinha vendido a propriedade que tinha no centro da cidade para construir esse templo. E o dinheiro estava guardado em várias poupanças diferentes, em diversas casas bancárias diferentes. E era o recurso que a gente tinha para começar a lançar os alicerces do templo aqui. E a gente tinha começado o projeto, já tinha pago o projeto, e a gente tinha contratado o estaqueamento. Foram colocadas várias estacas aqui de mais de 15 metros de profundidade. E de repente veio o plano Collor. Plano Collor, para quem é jovem, não é? Do dia para a noite disse o seguinte: o dinheiro teu que está no banco está agora emprestado compulsoriamente para o governo, com um deságio de 85%, que era a inflação daquele mês, e mais 25% de deságio mesmo. E aí você só vai poder retirar esse dinheiro dentro de X tempo. E todo mundo tinha uma mesma quantia no banco, sendo pessoa física ou empresas, era o mesmo valor. E aí abriu-se uma porta: se você tivesse salário a pagar, você podia apresentar os salários daquele mês para pagar, e você podia sacar na conta, no provimento do salário da sua conta, aquele valor, naquele primeiro mês. E eu me lembro que chegou aqui um empresário cristão e disse assim: eu tenho salário a pagar, mas eu não tenho dinheiro para pagar os salários. A gente pode fazer um contrato, você libera parte desse valor, uma grande parte desse valor, eu tomo emprestado esse dinheiro de você, com data retroativa ao decreto, transfiro o dinheiro para pagamento de salário, saco o dinheiro e vou pagando isso para você da seguinte maneira. E eu me lembro que houve uma reunião, e aí houve muitas vozes, as mais naturais, dizendo: gente, o dinheiro é nosso.
eu quero meu dinheiro de volta. E eu me lembro que até a decisão foi, vamos fazer o negócio, que o dinheiro é nosso. Mas tinha um problema, tinha que fazer um documento com data retroativa, e tinha que assinar aquele documento dizendo que naquele dia eu tinha contratado, e aquilo era uma mentira. Queridos, é tão fácil a gente seguir as vozes. Você pode imaginar quantos argumentos a gente ouviu? Eu posso pensar em 10, só de cabeça agora. E eu me lembro que aquela noite eu fui orar. E quando eu comecei a orar, eu falei, Senhor, eu não estou bem com esse negócio. Fala comigo. E abri a Bíblia assim, sabe quando você abre a Bíblia assim, fala comigo? Sabe qual é o texto que caiu? O texto que dizia assim, o pai da mentira é o diabo, ponto. Precisa mais alguma coisa? Mas havia uma grande decisão para tomar. Porque na cabeça de muita gente, isso significava não poder construir. Na cabeça de muita gente, significava quebrar o contrato com a empresa que estava aqui para bater as estacas. Significava frustrar um sonho de tantos anos. Eu tinha 30 anos de idade. Significava enfrentar toda a liderança dessa igreja, que tinha votado favorável. Por isso Jesus disse que apertado é o caminho. Que às vezes é muito mais fácil seguir as vozes dos falsos profetas que estão ao nosso redor. Mas eu quero contar o desfecho dessa história. No dia seguinte pela manhã, eu liguei para um dos líderes da igreja e disse, não estou bem com essa decisão tomada, orei, Deus me falou isso e eu não vou fazer. Se alguém quiser fazer, que assine, mas eu não vou assinar. Mas naquela mesma noite, Deus tinha trabalhado no coração desse outro líder. E ele disse, eu também não estou bem com isso. E o final da história foi que não fizemos. Os meses se passaram, aquela empresa entrou em falência. E se tivéssemos feito aquele negócio, não somente teríamos retardado o processo, como teríamos perdido o dinheiro. Há atalhos que aos nossos olhos parecem ser caminhos de vida, mas são caminhos de morte. E na vida espiritual muito mais. Por isso Jesus nesse apelo diz assim, quem vocês vão ouvir? Não se deixem enganar. Existem tantas vozes, mas só um Senhor que te conduz na direção da vida eterna, Jesus Cristo. Você pode escolher o que você quiser, mas cuidado, porque nem sempre o caminho que parece tão bom aos olhos de todo mundo, é o caminho que abençoa a nossa vida. Jesus é o único caminho. E é por isso que ele diz, se você estiver firmado na minha palavra, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você. Nessa hora eu queria convidar os diáconos a que viessem aqui à frente, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E esse memorial nos ensina uma coisa tão tremenda. Para Jesus, o caminho também não foi o mais fácil. Eu fico pensando como seria fácil para Jesus achar um outro caminho, fala a verdade. E ele teve a oportunidade até de seguir um outro caminho, quando ele estava no jardim do Getsêmani. Quando ele chegou a orar, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas eu acho tremendo aquilo que ele falou, não seja feita a minha vontade,
mas a tua, Senhor. No caminho largo, só tem uma vontade que a gente segue, a nossa. No caminho estreito, a gente deixa que a vontade de Deus dirija a nossa vida. Se você veio preparado hoje para receber esses elementos, nesse preparo de fé e comunhão com Deus, se você está em comunhão com a sua igreja, comunhão com o Senhor Jesus, já foi batizado conforme a palavra de Deus ensina, então nesta hora, eu queria convidar você a celebrar conosco o caminho da verdade, que às vezes, quase sempre, toda hora, é estreito, porque a gente tem que dizer não para a gente mesmo, e sim para Jesus.